imobiliários, os bons e velhos fundos imobiliários, aquele famoso imóvel negociado na Bolsa de Valores. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E nesse vídeo aqui a gente vai aprender a como analisar e como escolher bons fundos imobiliários para compor a sua carteira. Mas antes de aprendermos a analisar, vamos entender um pouquinho melhor o que é um fundo imobiliário. Bom, vamos supor que eu e você queremos comprar um shopping ou um galpão logístico, só que normalmente esse tipo de imóvel ele custa milhões de reais, muitas vezes passando de 10, 15, 20, 50 milhões de reais. E o que acontece? Eu não vou conseguir comprar, você não vai conseguir comprar. Então, o fundo imobiliário ele vem justamente para resolver esse problema. Podemos, por exemplo, pegar esse imóvel que custa 50 milhões de reais, por exemplo, e dividi-lo em pedacinhos de 100 reais. Pois é, olha só, vão ser aí na prática 500 mil pedacinhos de 100 reais, o que vai totalizar os 50 milhões de reais. E aí a gente pode comprar um shopping, 2 shoppings, vai depender do tipo de imóvel, e existe uma cacetada de possibilidade. Então, na prática, um fundo imobiliário é um mecanismo de você comprar imóveis que normalmente têm preços elevadíssimos e você vai poder comprá-los a preços extremamente acessíveis, podendo diversificar em vários setores imobiliários, como por exemplo, residencial, shoppings, hotéis, hospitais, galpões logísticos, agências bancárias. Indo lá para os Estados Unidos tem uma cacetada aí já falando de REITs, mas não vou falar sobre eles agora, até porque a gente já teve um vídeo para falar sobre isso. E lembrando que esse aqui é mais um vídeo da nossa playlist Investindo do Zero. Pois é, se você chegou nesse vídeo aqui e quer aprender de fato como investir o seu dinheiro do zero, comece essa playlist, clica no card aqui em cima que já tem o primeiro vídeo. Esse aqui, se eu não me engano, é o 13º vídeo. E muita gente já assistiu essa playlist e falou que é melhor do que curso pago que tem por aí de R$2.000. Então eu recomendo que você assista. Mas tendo entendido isso, os fundos imobiliários nada mais são do que uma forma de você comprar imóveis a preços extremamente acessíveis, muito mais barato muitas vezes do que comprar o seu próprio imóvel. E o mais interessante é que esses imóveis eles são alugados para empresas ou para pessoas mesmo, no caso se for residencial, e esse aluguel é repassado a nós. Quando a gente compra fundos imobiliários, a gente se torna o que chamamos de cotistas, porque você comprou uma cota. E eu dei aqui um exemplo de fundo imobiliário que custa 100 reais, por exemplo. Olha só, temos um exatamente aqui na Bolsa de Valores, que é o VISC11. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, a ideia é que você saiba analisar por conta própria. Mas o VISC11 é justamente esse exemplo que eu dei, onde uma cota custa 100 reais. Você pode ir na Bolsa de Valores e comprar uma cota de VISC11. Na prática é o Vinci Shopping Centers, fundos de investimento imobiliário, e entrando aqui no Funds Explorer, que a gente já vai entender o que é, você consegue ver que imóveis tem aqui dentro. Então, como eu falei, você não precisa comprar um imóvel sozinho de 50 milhões, você pode juntar com 100 amigos, com 150 amigos. A diferença é que na bolsa já foi feita essa divisão e a bolsa de valores está lá justamente para você poder comprar esse pedacinho. Alguns fundos imobiliários são divididos em 500 mil pedacinhos, milhões de pedacinhos e cada pedacinho te dá direito a um percentual de recebimento desse aluguel. Esse aluguel costuma cair mensalmente na sua conta da corretora. Então você não precisa fazer absolutamente nada, esse aluguel vai vir na sua conta. Da mesma forma que se você tem um imóvel alugado, por exemplo, o inquilino vai pagar na sua conta esse dinheiro. E aí você pode se tornar sócio de residenciais, de galpões logísticos, de prédios corporativos, uma cacetada de coisa. Agora, antes da gente de fato aprofundar um pouquinho mais aqui na plataforma, eu gostaria de lembrar que se você for novo por aqui, não esquece aí de se inscrever no canal, deixa aquele like se você já tá gostando do conteúdo e bora pra nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, vamos lá, sem enrolação, quem me acompanha há mais tempo sabe que hoje eu não tenho fundos imobiliários na carteira. E por mais que eu não tenha os fundos imobiliários na carteira, não quer dizer que eu não saiba analisar, também não quer dizer que eles são ruins, não é isso. Por que eu não tenho fundos imobiliários na minha carteira? Eu tenho um vídeo bem detalhado sobre isso aqui em cima no card, então eu só vou dar uma breve pincelada para você entender. Muitas pessoas usam os fundos imobiliários justificando que eles têm menores volatilidades, querendo dizer que são mais seguros, vamos falar dessa forma. Normalmente a gente sempre vê as pessoas falando, vai começar na Bolsa de Valores, começa pelos fundos imobiliários, que eles oscilam menos. Isso até pode acontecer em alguns períodos, eles realmente oscilam menos que as ações, mas não é sempre assim, não é uma regra. Por exemplo, no coronavírus, em 2020, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, chegou a cair mais do que o nosso índice Bovespa da Bolsa Brasileira. Então não é sempre esse negócio de, flutua menos que é mais seguro, não é sempre isso. Toma muito cuidado. E toma cuidado também de achar que fundo imobiliário é renda fixa, porque imóvel
imóveis, eles flutuam de preço. Por mais que, por exemplo, você tenha um apartamento, você ache que ele vale 400 mil, se você for tentar vender de uma hora para outra no desespero, no meio de uma crise, você não vai conseguir 400 mil. Você vai conseguir, sei lá, 300 mil. Ou seja, uma desvalorização aí de 25%. E na bolsa de valores, a gente costuma ver isso em tempo real, porque são milhares, milhões de pessoas negociando isso todos os dias. Então, as oscilações de preço, elas são em tempo real. A diferença é que no seu apartamento, você não sente essa oscilação, porque não tem lances de compra e venda o tempo todo. Mas voltando aqui, por que eu não uso os fundos imobiliários? Bom, eles não cumprem nem a função de ser tão seguro e também não cumprem a função de ser tão rentável. Eles ficam meio que no meio do caminho entre uma renda fixa e as ações e acaba que eles não fazem nenhum nem outro. Eles não são extremamente rentáveis para construção patrimonial, eles não são seguros a ponto de você poder deixar um dinheiro ali como reserva de emergência, por exemplo, ou como um dinheiro para médio prazo. E como hoje eu tenho 27 anos, eu estou num momento de crescimento patrimonial, eu não preciso viver da renda desses investimentos agora, muitas pessoas buscam os fundos imobiliários por conta da renda passiva, do dinheiro que cai ali dos rendimentos todo mês. Só que, poxa, no começo você tem tão pouca grana que na maioria das vezes esse dividendo que você recebe, você mal vai conseguir comprar outra cota desse fundo imobiliário. E quando a gente pega o consolidado de rendimentos entre uma boa carteira de ações e uma boa carteira de fundos imobiliários, as ações vão te entregar muito mais resultado. Ah, mas Lucão, você não diversifica então em fundos imobiliários? Não, eu não uso fundos imobiliários porque, como eu falei, eles não cumprem nem a função de ter extrema segurança e nem a função de ter extrema rentabilidade. Então, como que eu lido com isso? Eu deixo o que é para render, que é na parte de ações, e o que é para ser seguro, sendo seguro na renda fixa. Eu não fico nesse meio do caminho, acaba que os fundos imobiliários não fazem nenhum nem outro. Agora, você já está num momento de, poxa, já acumulei dinheiro, já tenho meus milhões de reais, já quero viver da grana, aí pode até fazer sentido você usar fundos imobiliários para colher essa renda passiva mensal, embora uma boa carteira de dividendos em ações tende a te entregar dividendos maiores. Mas enfim, cada um. Eu não uso, não quer dizer que são ruins, não quer dizer que são bons, só quer dizer que pro meu perfil não faz sentido. Se pro seu perfil faz sentido, show de bola, aí você mantém os fundos imobiliários aí de boa. Agora, vamos de fato aqui para a tela do computador para a gente aprender a analisar os fundos imobiliários. Lembrando que você pode fazer isso pelo seu celular também, sem problema nenhum. Bom, logo que você entra aqui no Funds Explorer, que é um site aí que eu adoro para fazer essa análise aqui de fundos imobiliários, escreve assim, ó, fundsexplorer.com.br. Logo que você entra aqui, na parte de cima você vai ter ferramentas, basta clicar aqui em ranking de FIIs. FIIs é a abreviação de Fundo de Investimento Imobiliário. E como que eu filtro aqui na prática? Bom, primeiro é legal você saber a quantidade de fundos imobiliários que você tem que ter na carteira. Bom, não tem um número exato, nossa, são 10 fundos imobiliários, são 11, são 5, não existe isso. Até porque os fundos imobiliários em si, eles já são extremamente diversificados. Porque muitas vezes dentro de um fundo imobiliário já tem 10, 15, 20, 30 imóveis. Então já tem meio que uma diversificação natural dentro dos fundos imobiliários. Então não tem a necessidade de, nossa, vamos montar uma carteira com 15 fundos imobiliários. Na maioria das vezes, 5, 6, 7 fundos imobiliários já está excelente para você. Você já consegue um grau de diversificação extremamente alto. Mas vamos lá, como que eu filtro? Primeiro é legal você saber que setores de fundos imobiliários você quer ter na sua carteira. Bom, você pode pegar vários setores da economia de imóveis, como por exemplo shoppings, títulos e valores imobiliários, que são os fundos de papéis, lajes corporativas, logística e tem outros setores aqui também. Vamos supor que você queira um de shopping, um de títulos e valores imobiliários, que dentro dele também pode ser diversificado em outros setores, residenciais inclusive, e um de logística. Vamos supor que você quer isso aqui. Como que você começa essa análise? Bom, primeira coisa que eu faço aqui, eu venho aqui em todas as colunas e eu vou tirar uma cacetada de indicadores daqui. Liquidez diária não me interessa, dividendo não me interessa, dividend yield eu vou deixar, esse acumulado dos últimos meses também não tem necessidade. Vou deixar aqui a média dos 3, 6 e 12 meses do dividend yield. O anual não preciso, variação de preço, rentabilidade não, patrimônio. Muita gente usa o PVPA, que é aí o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo imobiliário. Eu não acho interessante usar isso aqui porque dá muita distorção, então eu vou tirar aqui e vou deixar também a quantidade de imóveis. Então, olha o que ficou: preço, dividend yield, média dos 3, 6
6 e 12 meses e também aí a quantidade de ativos. A partir do momento que você colocou esses filtros aqui, como que você vai proceder? Eu sempre filtro aqui pela maior média de dividend yield dos últimos 12 meses. Lembrando que é uma média mensal. Quer dizer que nos últimos 12 meses, em média, ele pagou 1,8% ao mês. E o que é interessante você fazer aqui? Quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente está buscando, de certa forma, previsibilidade. A gente quer que o dinheiro caia todo mês na nossa conta. E como que a gente percebe, usando esses indicadores, se esse fundo imobiliário está pagando com previsibilidade? Basta você comparar os 12, 6, 3 meses e o último dividend yield e ver se eles estão próximos. Se eles estão próximos, quer dizer que ele está pagando de forma consistente. O que não aconteceu com esse fundo imobiliário aqui. Ele pagou nos últimos 12 meses 1,8, mas a média dos últimos 6, 1,14, nos últimos 3 meses 1,4 e o último mês ele pagou 0,8. Não está previsível isso aqui. Você percebe que tem uma grande oscilação nesses dividendos? Além de ter só um único imóvel. Então isso aqui já mostra um risco maior para a gente. Agora, se a gente vem para esse próximo aqui, 1,58, 1,50, 1,46, 1,45. Esse aqui está extremamente próximo. A partir do momento que você vê que os dividend yields eles estão bem próximos, quer dizer que ele costuma pagar com uma regularidade melhor. Não quer dizer que ele é bom, mas a partir desse ponto você já pode abrir aqui e dar uma olhadinha como que ele tá. Posso clicar aqui, salvar link, posso clicar nele aqui e abrir uma nova guia. Olha só, ele é um fundo imobiliário de papéis, ou seja, ele investe aí em renda fixa do setor imobiliário, que são aí os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E lembrando que temos 3 grandes tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles é o fundo de tijolo, que é o que de fato compra os imóveis. Temos também os fundos de papéis, que são basicamente aí os fundos que vão investir em rendas fixas de imóveis, como letras hipotecárias, LCIs, CRIs e outros tipos também. Temos os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. E temos também os híbridos. Podem ter tijolo, papel e fundo de fundo no mesmo fundo. No caso, esse aqui é um fundo imobiliário de papel, ele mesmo já fala aqui. Então, ele só investe em renda fixa do setor imobiliário. Descendo aqui, a gente consegue ver se os pagamentos de dividendos são regulares. Olha só, R$ 2,00 por cota, R$ 2,40, em junho R$ 1,48, R$ 2,00 por cota, R$ 2,17. Então, ele tem até que uma certa previsibilidade, mas não está tão estável assim. Mesmo tendo passado nessa primeira análise aqui, ele está tendo algumas oscilações sim. Então, não vou analisar agora, até porque está um dividend yield extremamente elevado. Esse aqui eu nem vou olhar, porque não está pagando dividendo, vou simplesmente pular. Esse aqui tá bacana, olha só, tá pagando um dividendo bem próximo ao longo dos últimos meses aí. Vamos abrir o link aqui. Olha só, um fundo imobiliário do tipo indefinido, seus investimentos estão em diversos tipos de aplicações imobiliárias. Eu tenho uma cacetada de coisa aqui no meio. E olhando aqui, olha só, até que tem uma certa previsibilidade bem interessante aqui nesses proventos. Aqui são os rendimentos que caem na sua conta todo mês. Mas assim, então tá um dividend yield bem elevado. Para analisar melhor isso aqui, tem que entrar aqui na parte de informes periódicos ou relatórios. Vamos abrir um relatório aqui só para a gente ver. Olha só, Hectare CE, fundo imobiliário, aqui explica o que esse fundo vai fazer. Aqui mostra o indexador médio dele aí, ó, tudo basicamente com base em inflação, porque é um tipo de fundo imobiliário de renda fixa. Olha só, tudo CRI, tudo certificado de recebível imobiliário. Paga inflação mais 9, inflação mais 12, até que tá pagando legal aqui essas rendas fixas. Ele vendeu alguns CRIs aqui recentemente, taxa de administração aí 0,9, tá mais ou menos aí na média, até 1% eu acho tranquilo. Tem uma taxinha de custódia aqui, tem que tomar cuidado. Então, basicamente, ó, a receita desse fundo imobiliário ela vem dos CRIs, ó, vem de outros fundos imobiliários também. Só que majoritariamente a receita vem, ó, olha só, 22 milhões de reais veio aqui de CRIs e receita de outros fundos imobiliários 462 mil. Então, a maior parte desse fundo imobiliário está aí diversificada em CRIs. Tem também outras receitas aqui de outros fundos de liquidez. E aqui tem os históricos de pagamentos. A rentabilidade frente ao CDI, que aí a renda fixa, está extremamente alto. Tem que tomar cuidado com esses dividendos altos, porque muitas vezes, por que está alto? O dividend yield, que é esse percentual aqui que ele paga mês a mês, 1,5%, quer dizer que a cada R$ 100 que você investiu, está voltando R$ 1,50 por mês na sua conta. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque quanto mais alto isso, quer dizer que mais barato você está pagando frente ao rendimento mensal. E a gente sabe que bolsa de valores, quando alguma coisa fica barata, entre aspas, é porque tem riscos maiores. O mercado ele está vendo um risco ali de forma que tem mais pessoas vendendo do que comprando, fazendo com que o preço, entre aspas, fique baixo, entregando um yield maior. Quanto mais barato você paga, maior é o seu percentual de ganho. Só que tem que tomar muito cuidado com isso e dar uma analisada um pouquinho
pouquinho melhor para ver se esse fundo imobiliário aqui é confiável. Olha só, ele está diversificado aí em setor corporativo, tem shopping, tem corporativo de novo, multipropriedades aqui, solar águas. Dá até para você entrar nessas empresas e dar uma olhadinha se a empresa é saudável, loteamento, multipropriedade. Olha, é realmente bem diversificado, tem muita coisa dentro dele. Então, assim, com relação à diversificação, ao meu ver, tá bem tranquilo. Mas olha só, 71% tá em crise, um pouquinho em fundos imobiliários, tem dinheiro em caixa parado aí. Aqui tem os setores que ele investe aí por segmento, setor de shopping, multipropriedades, loteamentos, 13%. Aqui tem os indexadores que estão atrelados a esse fundo imobiliário. Então, majoritariamente, 93% da renda dele está atrelada ou indexada ao IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou inflação. E aí tem várias outras coisas aqui também, mas basicamente, você olhando aqui a diversificação dele já está bem legal. Aqui mostra todos os imóveis que ele tem aí, com relação aos CRIs também. Olha só, ele investe aí no CRI, Búzios, Beach, show de bola. Olha só, paga aí inflação mais 9, inflação mais 14,5. E aí tem uma cacetada de imóveis. Você pode olhar aqui, tem algumas até aqui do Google Maps. Enfim, ao meu ver, tá bem diversificado, mas por conta desse dividend yield extremamente alto aqui, de 1,3% ao mês, eu talvez não concentraria muita grana aqui. Aí tem vários aqui, ó. Vamos pegar um de tijolos agora. Vamos descendo, vamos descendo. Olha só, lajes corporativas. Isso aqui é prédio. Prédios que eles alugam andares para empresas. No caso, tá pagando aí 0,92, 0,90, 0,97, 0,95. Tá extremamente próximo aí, então isso aqui creio que tá trazendo uma grande previsibilidade, além de ter 64 imóveis dentro dele. Então, extremamente diversificado. Vamos ver se esse negócio realmente presta. Vamos abrir aqui um link na nova guia e vamos ver, olha, tipo tijolo. O problema é que ele tá aqui no segmento bancário. Então, a gente vê cada vez menos agências bancárias aí, então não sei se eu investiria nisso aqui. Talvez tenha até tido uma desvalorização nesse fundo imobiliário nos últimos tempos, não sei. Olha só, os dividendos caíram aqui em agosto, dezembro, setembro, 2021, deu uma queda. E vamos ver o preço da cota aqui, só pra gente ter uma base. BBPO 11. Vamos ver os últimos anos dele aqui. Olha só, o mercado ele precifica esse risco de agências bancárias, ó. Nos últimos 5 anos, vem entregando uma queda aí de 30%. Então não é um setor que eu acho muito interessante para uma carteira de fundos imobiliários. Mas descendo um pouquinho mais aqui, lajes corporativas, tem outro. Híbrido, lajes corporativas também. Hospitais, olha só, tá pagando bem próximo aqui, só que só tem um imóvel, aí teria que diversificar mais se fosse colocar isso. Hospitais aqui, o HCRI tá pagando bem próximo aí os dividend yields. Tem um único imóvel também, então tem que tomar cuidado. E não é porque ele tem um imóvel que ele é ruim, só quer dizer que na sua diversificação você vai ter que levar isso em conta e talvez colocar mais fundos imobiliários para você não ficar exposto a um único imóvel. Tem um que eu gosto bastante aqui, que é o HGLG11. Vamos dar uma olhadinha como é que ele tá. HGLG11 é um fundo de tijolo de galpões logísticos. Sabe quando você tá na estrada e aí tem aqueles grandes galpões na beira da estrada? Basicamente, nesses galpões, normalmente as empresas alugam espaço ali para deixar estoque de loja. Por exemplo, a Magazine Luiza, as lojas americanas, elas costumam alugar esses galpões e deixam estoque lá, de forma que esse aluguel é pago por HGLG e uma parte dessa grana retorna pra gente aí em dividendo. Olha só, olhando aqui os históricos de pagamentos de dividendos, vem bem interessante, bem constante, de vez em quando tem uns pagamentos grandes aqui, isso porque tem alguns contratos dentro do fundo imobiliário que são anuais, então, ou semestrais, então muitas vezes a cada 6 meses tem um pico, olha só, dezembro, aí junho, aí dezembro de novo, tem alguns picos, então é um negócio pra gente ficar atento aqui, não quer dizer que o fundo é ruim, ele tem pagamentos periódicos, e esse fundo, na minha visão, é extremamente interessante. E olhando aqui, você consegue ver no mapa que imóveis ele tem aqui em posse dele. Então, olha só, tem imóveis aqui, bastante imóveis em São Paulo. No caso aí, dos 17 ativos, a maioria está em São Paulo, no estado de São Paulo. E dando um zoom aqui a gente consegue ver, olha só, tem um aqui perto de Rio Claro, tem outros galpões aqui, ó, Techtown, na rodovia aí 101, Hortolândia, São Paulo, tem vários aqui perto de Campinas, Valinhos aqui na região, Vinhedo, olha só, GR Louveia é o nome do imóvel, Volkswagen é um imóvel deles aqui também, olha só, Itupeva na estrada Joaquim não sei o que, inquilino, Bosch, Seg Automotive, enfim, tem vários inquilinos aí da Bolsa de Valores também, então já é outro ponto interessante, né, porque se dá problema na Bolsa de Valores com essas empresas, os fundos imobiliários também vão sofrer. Então eu prefiro estar diretamente nas empresas, ganhando o maior resultado possível, do que ter imóveis que recebem aluguel. Afinal, se a empresa paga aluguel aqui, é porque vale muito mais a pena, ela consegue gerar muito mais dinheiro com isso. Isso falando de bolsa de valores. Bom, então é basicamente assim que eu analiso um fundo imobiliário. Tem outros pontos interessantes de você olhar também, que é justamente a vacância financeira aqui, que são os caloteiros. Às vezes tem algumas empresas que alugam aqui os imóveis e não pagam. O famoso inquilino caloteiro. Então tem aqui, olha só, a vacância
segurança financeira em novembro de 2021, 6,6%, extremamente baixo, extremamente controlado, bem tranquilo, além também de vacância física, que é alguma área do fundo imobiliário que não está sendo utilizada. Olha só, a vacância física do HGLG em dezembro de 2020, logo depois da pandemia, estava 16,6%. E isso veio reduzindo, porque eles vieram alugando para novos inquilinos. E hoje está na casa aí dos 7,9%, extremamente controlado também. E aqui você tem também acesso aos relatórios aí para você olhar como que tá nos últimos meses, ver os imóveis, fazer toda aquela análise que eu já mostrei. É interessante fundo imobiliário aí atrelado à inflação, porque corrige aí os aumentos dos preços. Então tem todas as despesas, o resultado, de onde que saiu o dinheiro, de onde que entrou. Tem a comparação com o IFIX aqui nos últimos anos. Olha só, a HGLG entregou aí 300, 400% mais ou menos, enquanto o IFIX fez na casa aí dos 100 e pouquinhos por cento. Olha só. Show de bola. E descendo aqui, a gente consegue ver justamente a diversificação, isso aqui é extremamente importante. Aqui você consegue ver os estados que estão os imóveis, e isso só funciona para fundo de tijolo, fundo de papel. Normalmente não vai ter isso aqui, mas às vezes até tem. Aqui tem o vencimento dos contratos, olha só, a maioria dos contratos vai vencer depois de 2025, 78%. Isso aqui dá extrema previsibilidade do pagamento de dividendos do fundo imobiliário, então tranquilo. E a revisão de contrato, a maioria vai ser feita aí depois de 2022, tranquilo também. E aqui um negócio legal da gente olhar, a classificação dos setores. A gente consegue ver que a maioria dos imóveis, 54%, são do tipo duplo A. Isso aqui é uma classificação de rating que a gente viu lá nas aulinhas de renda fixa, mostrando aí que duplo A é uma das maiores notas que tem, junto com o triplo A, que é a maior. Então são imóveis de extrema qualidade, isso aqui é muito bom. E tem também aquele chorinho ali nos imóveis de menor qualidade, até o C, B e alfa aí, que é o A. Mas a maior parte dele aí, 70% dele, tá em imóveis de excelente qualidade. Isso aqui é muito bom. E tem aqui a foto dos imóveis, localização, área bruta. Vai ter gente que vai querer fazer aquela análise de custo por metro quadrado, mas eu acho que é desnecessário. Se você analisa aqui a segurança desses imóveis, analisa a diversificação aqui, que está extremamente diversificado, e ele está pagando um dividend yield legal, no caso, ele tem pago aí na média dos... Ó, o último foi 1%, os últimos 12 meses foi 8,06%. Basta a gente voltar aqui no ranking de FIIs, pegar aqui de novo a média dos últimos 3, 6 e 12 meses, e aqui eu vou dar um Ctrl F HGLG. E olha só que interessante, olha só, a média dos últimos 12 meses dele 0,67, dos últimos 6, 0,73, dos últimos 3 meses 0,79 e o último 1,03. Lucão, tá muito diferente do que você falou. Como eu falei, não é porque isso aqui tá diferente que o fundo imobiliário é ruim. Esse fundo imobiliário mesmo, como eu mostrei, ele tem contratos anuais, então ele tem alguns picos de pagamentos aqui, o que gera justamente essa distorção aqui. Olha só, tem alguns imóveis que pagam de forma semestral ou anual, então tem um pico aí no pagamento dos rendimentos ou dos dividendos. Isso aqui cai todo mês na sua conta. Esse aqui, no mês que pagou 1,75, vai cair na sua conta. Se você tem 2 cotas, você vai receber o dobro de 1,75. Você tem 10 cotas, vai receber aí R$ 17,50. Para ter 10 cotas, seriam aí R$ 1.680. Então, conforme você acumula dinheiro, mais rendimento você tem. Então é basicamente assim que eu analiso meus fundos imobiliários. Eu olho primeiro aí o resultado deles com relação aos dividendos para ver se está consistente. Eu olho a quantidade de imóveis. Se não for um fundo de tijolo, vai ser um fundo de papel. Você pode entrar ali no relatório, ver se está bem diversificado. Tenta pegar as notas ali dos investimentos, como por exemplo o MXRF11, que é um fundo de papéis aí que eu gosto pra caramba. Entrando nele aqui, a gente consegue ver justamente essas notas de risco aí de classificação aqui nos relatórios. Descendo aqui, a gente consegue ver todos esses resultados, como que é pago o dividendo, se é com relação à inflação ou IPCA, de preferência aí com CDI e IPCA vai estar muito bom. Aqui se ele tem outros fundos imobiliários dentro dele, que tipo de investimento ele tem, a nota de risco aqui, enfim, é basicamente assim que você vai analisar. Isso aqui você não precisa entrar tanto aqui em conceitos de análise desses relatórios, mas é legal você olhar, poxa, paga com base em inflação ou IPCA? Quais são os setores que esse fundo está investindo? Olha só, esse aqui está investindo principalmente no setor de real estate, aí, residencial, são imóveis residenciais. Tem também aí shopping um pouquinho, ó, 17%. Tem setor de varejo de comida, 10%. Então tá bem diversificado aí, um pouco mais de concentração no setor residencial. É um setor que costuma
sempre ter bastante venda de imóveis, show de bola. E a maior parte dele paga aí com base em inflação e a outra parte aí com CDI. Então é sempre interessante você olhar isso, ver se o dividendo não está muito alto, porque isso aí pode indicar que o negócio está sendo precificado como de maior risco. Então toma cuidado. Bom, então é basicamente assim que eu analiso os meus fundos imobiliários. Se você quiser entender um pouco melhor sobre a estratégia que eu trilhei, que já me entregou um resultado de 7 vezes o índice Bovespa, isso nos últimos 3 anos, no dia 17 de janeiro eu vou fazer a imersão do 0 ao 100k, onde eu vou te ensinar, sem esconder o ouro, todo o caminho que eu trilhei para de fato conseguir ganhar mais de 100 mil reais com a Bolsa de Valores. E aqui embaixo na descrição tem o link para você se inscrever. É uma imersão gratuita no Zoom, online comigo, eu e você. E a gente vai chegar lá, eu vou trocar ideia com você e eu vou te entregar o ouro ali sem ficar te escondendo nada. Vai ser uma imersão de um dia, de algumas horas, diferente dessas imersões que duram 7 dias e a galera acha que a gente não tem mais nada para fazer, né? Bom, então por esse vídeo é isso. Não esquece aí de deixar aquele like, se inscrever. Lembra da imersão do 0 ao 100k no dia 17 às 19h37. Link para você garantir a sua vaga tá aqui embaixo na descrição. Bom, então por esse vídeo é isso. Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.